É desse jeito. Falando diretamente da cidade de Orlando, Flórida, Estados Unidos da América. Você está ligado no canal da Academia Bíblica Bereia, turma das quintas-feiras, curso básico em teologia. E a matéria qual é? Que matéria? Soteriologia, a doutrina da salvação. Hoje é quinta-feira, 21 de setembro de 2021. Hoje é a quarta. Alô? A penúltima aula. E, pastor, semana que vem eu vou tremer na base. É prova? Calma. Você vai ser abençoado ainda por 2 semanas. E isso, pastor, você vai ter 2 semanas para estudar, para orar, para jejuar, para receber unção. Para chegar no dia 4, você vai fazer a prova para tirar 100. 100. Olha como nosso Deus é bom. Colocou uma situação na minha vida para dar esse refresco para vocês. Amém. Para no dia 4... Aleluia! No dia 4, olha lá, a irmã brasileira importada. Glória! Ela gosta. Irmã Verônica, segura aí. O dia que eu cair na sua casa aí com a minha família, você vai ter que ter muita paciência. Pode vir, é bem-vindo. Eu só vou ficar 3 dias, né? Porque Jesus ficou 3 dias nas entranhas da terra, então eu vou subir. Vou ficar 3 dias na sua casa e no terceiro eu ressuscito e vou para a casa da minha sogra. Vamos lá, gente. Página 9. Perdão, irmãos. Eu estou elétrico hoje. Parece que eu tomei 1 litro de Red Bull. Mas Red Bull do céu, né? E mais ainda amanhã eu vou conhecer esse casal ali lindo. Vou conhecer o Alan. Vou conhecer o Santo Alan e a Santa Isabel. É mole? Estão pertinho aqui de mim. Meu Deus! Como é que eu ia imaginar nessa cristocidência, né? Isso aí é cristocidência, né? Se a gente soubesse, pastor. Ei, tô aqui desde terça. Cheguei aqui terça, 1 da tarde. Olha, tinha ido numas montanhas suas com a gente. Papai! Montanha aqui na Flórida é complicado. Mas vamos lá. Amanhã, então, vai ser um dia também abençoado, que vamos ter a oportunidade de conhecer esse casal. Página 9. Exemplos da perda de salvação. Vou fechar aqui o áudio, né, para proteger vocês dos sons externos. Isto. Deixa eu lá. Perfeito. Wince, está frio aí em Massachusetts hoje, Wince? Só me diz, está frio? Tá não, pastor, tá gostoso hoje. Tá gostoso, mas parece que ontem, anteontem, teve um pouquinho de frio, né? O que acontece? Agora de manhã já tá fazendo aquele frio já de inverno. Das 7 até 9, 10 da manhã tá bastante frio. Perfeito. Eu saí daí já um pouquinho fresco na terça-feira, né? Mas disse minha esposa que na quarta de manhã estava bem fresquinho, né? Então, estamos saindo na hora certa, graças a Deus. Não vou ver a branquinha esse ano. A Bíblia não apenas ensina que é possível perder a salvação, mas também registra casos de várias pessoas que viraram as costas para Deus, perdendo por completo a salvação. Deixa eu perguntar a vocês, de coração, alguém aqui, alguns de vocês, tem alguma dúvida de que a salvação pode ser perdida? Vou repetir de novo a pergunta. Alguns de vocês aqui têm algum tipo de dúvida sobre a possibilidade, ou seja, que um cristão pode, de fato, perder a salvação ou não? Existe essa dúvida? Ou todos têm convicção pela Bíblia que salvação é um negócio sério, salvação é um negócio delicadíssimo, e que salvação, no momento que a gente não a cuida com os meios da graça de Deus, podemos sim perdê-la. Quantos de vocês creem nisso? Sinceramente. Amém. É importante que vocês sejam sinceros, porque nós temos alunos de outras turmas. Nós temos, não quero exagerar, como 13, 14 alunos que não creem. Eles não creem que a salvação pode ser perdida. Ao contrário, eles creem que salvo uma vez, salvo para sempre. Mas são presbiterianos, pastor? Não. São até da Assembleia de Deus. Pode acreditar. É interessantíssimo. Conheço os 14 alunos pessoalmente, já estive conversando com eles várias horas, e é impressionante os textos bíblicos que eles têm
que os convence a crer que salvação é algo que não se perde de jeito nenhum. E eu já apresentei a eles mais de 150 textos. Não, pastor, isso aí é interpretação sua, não interpretação minha. Olha o que a Bíblia diz. A salvação pode ser perdida. Nós vamos trabalhar agora nesta questão que tem levantado uma polêmica tão estranha e tão absurda na cabeça de pessoas, mesmo lendo o texto bíblico. Vamos começar com alguns exemplos. No Antigo Testamento, lemos acerca de Saul. Quem se lembra? Quem foi Saul? Vamos lá. Vamos começar perguntando. Abra aí o seu áudio e responda a pergunta. Qualquer um de vocês. Quem foi Saul? O primeiro rei de Israel, né, professor? O primeiro rei de Israel. Que relação, que aproximação havia entre o primeiro e o segundo rei de Israel? Alguém se lembra? Havia uma espécie de uma relação, um relacionamento entre o primeiro rei e o segundo rei de Israel. Qual seria essa linha de relacionamento? Alguém se lembra? Não se lembram? Agora fico surpreso. Saul foi o primeiro rei de Israel. E o segundo, quem foi? Davi. Então, qual a linha de relacionamento entre Saul e Davi? O que um era para o outro? Pai e filho? Rival, né? Eles eram rivais. Não, professor? Não. Havia um relacionamento, uma linha de relacionamento. Alguém disse pai e filho. Não, errado. Davi era genro. Davi era genro de... Genro de Saul. Por quê? Por que Davi era genro de Saul? Eu estou fazendo pergunta difícil hoje, né? Ora, como nossa irmã Marley, se Davi era genro de Saul, faz comigo as contas. Vamos fazer as contas? É óbvio que ele era casado com a filha Mical. Saul. Ah, já deu a resposta. Ó, irmã Marley hoje tomou um banho de azeite, graças a Deus. Olha lá, ela está animada, graças a Deus. Isso é bom, gente. O povo chega aqui banhado no azeite, é coisa mais maravilhosa. Mical. Então, vamos lá. Vamos recapitular. Primeiro rei de Israel, Saul. Segundo rei de Israel, Davi. A relação entre um e outro é que Davi era genro de Saul. Consequentemente, Davi era casado com uma filha de Saul, cujo nome era Mical. Ok. Saul foi escolhido por Deus, entre aspas. Entre aspas. Porque, na verdade, Deus queria governar diretamente sobre a nação de Israel, mas a nação de Israel se sentiu ultrajada, vamos assim dizer, porque ela queria se assemelhar, se parecer com as outras nações do mundo. Então, eles pediram um rei, porque as outras nações tinham sobre si um rei. Então, Israel, não, nós queremos ter um rei, como tem as demais nações. Aí falaram isso ao profeta Samuel. O profeta Samuel não gostou e reclamou com Deus. O povo quer um rei. Aí o que Deus diz a Samuel? Não é a ti que rejeitam, é a mim. Eu vou dar o rei para eles, mas avisa. O rei de Israel vai ser assim, 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 assim. Deus deu toda a ficha corrida do que Saul faria. Olha que coisa curiosa. Se você ler com atenção, vamos ao texto. Isso aqui é muito interessante. Para ninguém dizer que teve carta marcada, que houve predestinação. E esse caso aqui não é predestinação, esse caso aqui não é carta marcada. Isso aqui foi um aviso da parte de Deus. Vamos lá. Vamos lá no capítulo 8, primeiro livro de Samuel. Vale a pena a gente parar um momentinho e dar uma olhadinha nisso aqui, porque é muito chamativo isso aqui. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 8, versículo 1. Vou esperar que todos estejam comigo na mesma página. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, começando do primeiro versículo. Todos já encontraram? Vou esperar.
Quem encontrou, faz assim. Tchau, encontrei. A irmã Valéria tem uma convicção. Isso aqui é convicção de crente salvo mesmo. Vamos lá. Irmã Cristiane encontrou, irmã Cristiane? Primeiro livro de Samuel. Primeira ou segunda? Primeiro livro de Samuel, capítulo 8. Pastora Vera, já encontrou? Primeiro de Samuel, capítulo 8. Perfeito. Irmã brasileira importada, já encontrou? Primeiro de Samuel, capítulo 8, versículo 1. Agora. Casal 60. 30 mais 30. Encontraram. Vamos lá. Vou esperar só a brasileira que está lá. Estou atrasando o povo. Pode ir, professor. Achei. Não, achou, né? A saliva funciona nessa hora, né? Funciona bonito, né? Os antigos bem diziam, né? Saliva o dedo que a página passa rápido. Vamos lá. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículo 1. Tendo Samuel envelhecido, constituiu-se seus filhos juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e assentaram subornos e perverteram o direito. Versículo 4. Uau. E então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: Vê, já estás velho e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos agora, olha que coisa chamativa isso aqui, constitui-nos agora um rei. Por que a nação de Israel pediu um rei? Pelo fato que não viu exemplo na casa do sacerdote, na casa de Samuel, o profeta. Constitui-nos, pois, agora um rei, versículo, para que nos governe, como tem todas as nações. Versículo 6. Porém, esta palavra não agradou a Samuel quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo. Olha o que Deus diz. Parece que Deus está dando corda. E deu corda mesmo. Então Samuel orou ao Senhor e o Senhor disse a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que eu tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu. Assim também o faz a ti. Então, Deus está falando da predisposição da nação de Israel seguir o que é a idolatria. Verso 9. Agora, pois, atende a sua voz. Deus falando a Samuel: atende a voz do povo, atende. Porém, olha o que Deus diz: adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre eles. Versículo 10. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediam o rei, e disse: este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros para que corram diante deles. E os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e cefarem as suas messes, outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e o dará aos seus servidores, as vossas sementeiras e as vossas vinhas. Dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Prestando atenção, uma listinha pesada, uma listinha sinistra, uma listinha que entre nós aqui, de um rei o quê? Cafajeste, um rei carnal, um rei problemático. Quem percebeu aqui a listinha? Hã? E quem estava falando isso? O próprio Deus. Olha o amor tremendo que Deus tem por todos nós. Quem vai para o inferno é por conta própria e vai com as suas próprias pernas.
porque não é por falta de aviso, não. Deus dá todos os avisos. O problema é nós sermos obedientes, em querer dar ouvidos à voz de Deus. Olha o cuidado que Deus teve com a nação de Israel. Deu a ficha corrida do cafajeste, chamado Saul. Deus vê o futuro, então Deus queria poupar a nação de toda esta dor de cabeça. Agora, o versículo seguinte é chocante. Preste atenção. Choca. Qual é esse versículo? O 19. Porém, o povo, olha só que chocante, não atendeu à voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Olha o verso 22. Então o Senhor disse a Samuel: atende a sua voz e estabelece-se o rei. Samuel disse aos filhos de Israel: volte cada um para a sua cidade. Minha pergunta: Deus predestinou a Saul perder a salvação? Não. Deus predestinou a Saul a ser um cafajeste? Não. Deus predestinou a Saul a ser a pior casta de rei que Israel poderia ter? Não. Estão me acompanhando? Ou estão me acompanhando? Deus avisa, irmãos, Deus avisa. E por que ele avisa? Ele ama. Ele ama a mim, a você. Ele quer o melhor. Ele enxerga o futuro. Ele sabe que lá na frente eu vou pisar na bola. Eu vou tropeçar, eu vou escorregar. E provavelmente, em alguns casos, eu não vou nem levantar. Mas ele avisa: Prestes, abre o olho, Prestes. Tu tá virando um cabra safado, Prestes. Toma jeito, Prestes, te converte. Estou te dando todas as chances. Deus faz conosco todos os dias. Fala conosco e quer evitar o nosso pior. Deus queria evitar o pior para a nação de Israel. Deus queria evitar o pior para Saul. Mas um povo não ouviu. Olha que decisão terrível. E também Saul, lá na frente, deu lugar ao pior que poderia haver dentro de qualquer ser humano. Agora, o texto que eu vou ler com vocês agora é chocante. Como assim chocante? Vamos ver um homem que se deixou ser usado por Deus. De que maneira? 1 de Samuel, capítulo 10. Capítulo 10, 1 de Samuel. Versículos 9 e 10. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 9 e 10. Está anotando? Se você não está anotando, vai ficar difícil você entender isto aqui. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versos 9 e 10. Olha bem, preste muita atenção no que diz o texto. Sucedeu, pois, que virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração. E todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. E chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul, e ele profetizou no meio deles. Aí você diz, mas isso é o que Deus queria para Saul? Era. Tanto que Deus deu todas as condições que Saul fosse um rei justo, um rei cheio do Espírito Santo, um rei que pudesse agradar ao coração de Deus, embora não era da vontade soberana de Deus ter um rei sobre Israel. Mas aí entra a vontade permissiva. Vamos ao capítulo 15 de 1 de Samuel, só para você entender o processo da queda de Samuel. De Samuel, não, de Saul. 1 de Samuel, capítulo 15.
1 Samuel, capítulo 15, versículo 10. É um pouco longo esse texto, mas ele é importante para você entender a queda de Saul. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, verso 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Aqui esse arrependimento não é porque Deus fez algo errado. Isso aqui é uma força de expressão, isso é uma figura de linguagem chamada antropopatismo. Antro quer dizer homem, patismo quer dizer sentimentos humanos. Aqui nós vemos Deus expressando um sentimento humano. Deus não é humano, mas Deus, várias vezes na Bíblia, expressa sentimentos do ser humano, sentimentos do homem falho, do homem mortal. Dentre eles, o arrependimento. Há uma diferença entre remorso, até creio que foi a irmã Marley que fez essa abordagem, entre remorso e arrependimento. Vamos falar. Lá no finalzinho, vamos fechar com chave de arrependimento, não de chave de remorso. Mas, para nós entendermos que aqui não é o arrependimento como é do ser humano. Como é do ser humano? Eu faço uma bobagem, você faz uma bobagem, aí você se arrepende. Concorda comigo? Fiz uma bobagem, você fez uma bobagem. Ei, o que eu fiz? Estou arrependido. Embora tarde, fez a bobagem, reconheceu, se arrependeu, Deus perdoa, mas ficaram as consequências. Agora, remorso, já vou adiantar um pouquinho para a irmã Marlene. Bom, remorso é o seguinte: fiz aquela bobagem, mas só a consciência dá uma fisgada, uma mordida. Mas a atitude de reconhecer, fiz mal, meu Deus, prejudiquei a fulano, eita! Deixa pra lá. Entendeu? Remorso assim, aquela fisgada. Você sabe que errou, mas não reconhece que errou. Não reconhece que prejudicou tanto a Deus como a você e as pessoas que foram envolvidas. Eu vou ampliar um pouco mais o conceito de arrependimento versus remorso. E aqui não é o caso de Deus. Nem é remorso da parte de Deus, nem é tampouco arrependimento. Mas o peso no coração de Deus. Deus ficou triste por ter constituído Saul rei. Deus sabia de tudo que aconteceu? Claro que sabia. Tanto que ele falou de tudo direitinho para Samuel, o que Saul ia fazer, embora o texto bíblico não nos ensina, não nos diz, mas é óbvio, é mais do que lógico, que Deus deu a ordem, embora a Bíblia não diz. Então, quando você vê nas entrelinhas, Samuel, com certeza, falou tintim por tintim. Tudo que Deus falou com ele sobre Saul, que ele iria fazer. Agora, preste atenção aqui, o que vai acontecer. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Verso 12. Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã. E anunciou-se aquele: já chegou Saul ao Carmelo. E esse que levantou para si um monumento, e dando volta passou e desceu a Gilgal. Vendo, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Mentira. Verso 14. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que eu ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para o sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espere e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala! Falou. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor o rei sobre ele? Enviou-te o Senhor este caminho e disse: vai, destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até exterminá-los? Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo, e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor?
Então disse Saul a Samuel, pelo contrário, ó, a justificativa, igualzinha a Eva, se justificando diante de Deus. Dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas. Os destruí totalmente, mas o povo tomou no despojo ovelhas, os bois e o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Olha o 23. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor que a gordura de carneiros. Porque a rebelião, anota essa aí, ó, a rebelião é como pecado de feitiçaria. Pastor, peraí, então quem se rebela numa igreja é igualzinho a um feiticeiro? É o que diz a Bíblia. Vou ler de novo. Verso 23, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Se você conhece uma pessoa que dividiu uma igreja e um ministério, ele é feiticeiro. Forte isso! Está aqui escrito na Bíblia. E a obstinação, cabeça dura, teimosia, aquela teimosia doentia. Tem a teimosia que até é um tanto justificada, mas tem aquela teimosia doentia que prejudica. É o que chama a Bíblia de obstinação. A obstinação é como o quê? É como idolatria. E o culto a ídolos do lar. Uou! Anotaram? Olha que negócio forte. Rebeliado é igual a feiticeiro. Obstinado é igual a idólatra. Quantos rebeliados estamos conhecendo por aí? Tudo feiticeiro, à luz da Bíblia. Quantos obstinados? Idólatras. A Bíblia trabalha com termos absolutos e não relativos. Fala, Alan, por gentileza. Pastor, na nossa Bíblia aqui está falando que o orgulho é como o pecado à idolatria. E a obstinação. Eu acabei de falar sobre a teimosia, concordam? Mas a obstinação, em uma outra tradução, ela está inclinada ao orgulho. O que é orgulho? Você enche o peito e acha que é o melhor. Sabe tudo, pode tudo, faz tudo, não precisa de ninguém, não precisa de conselho. Isso é um orgulhoso. Ó, nariz levantado, bate no peito, dono de si, dono da verdade. Quanta gente na igreja, né? Eu me orgulho disso. Cuidado. É força de expressão, pastor. Eu acredito que sim. Mas alguns falam exatamente, ó, a boca fala que o coração está cheio. Eu me orgulho disso, eu me orgulho daquilo. Cuidado. O primeiro que disse isso foi Lúcifer. E o fim que ele teve, Deus não quer que tenhamos nem por brincadeira. Então, anote aí. O Alan colocou excelente. A tradução orgulho, ela também se encaixa perfeitamente, porque no original em hebraico, esta classe de obstinação, ela é inclinada para o orgulho, para a separação de Deus, para a completa desobediência. Foi o que Saul fez. Em vez de ele obedecer, ele decidiu fazer do jeito dele, da maneira dele, do modo dele. E às vezes nós não queremos fazer do nosso jeito, da nossa maneira. Às vezes nos julgamos melhores do que os outros, oramos muito, jejuamos muito, conhecemos muito a Bíblia. Não, eu me viro, vou fazer do meu jeito. Nas coisas de Deus, nunca tente fazer do seu jeito. Não tente. Clame, ore, jejue, suplique, Senhor, qual é o jeito que tu queres que eu faça? E Deus vai te responder. Pode demorar um pouco. No tempo dele, ele vai te responder. Mas o importante é você fazer do jeito dele. Mas Saul, obstinado, orgulhoso, não quis fazer do jeito de Deus. Vamos lá. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Eu termino aqui, isso aqui é forte. Verso 23, a última parte. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. O restante você pode ler, vai até o verso 31. A partir daí, Saul desce, 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 desce. Nunca mais, depois desse episódio,
foi restaurada a relação de Deus com Saul e a relação do próprio Saul com o profeta Samuel. Anote aí, a partir desse evento, Saul perdeu todas as possibilidades de restauração, seja para com Deus, seja com o profeta Samuel. Foi uma ruptura, uma quebra sistemática, deliberada, calculada de relacionamento. Porque em nenhum momento você vê Saul se arrependendo, reconhecendo. Ao contrário, eu fiz o que Deus mandou. Mentira, ele não fez. Ele fez do jeitinho dele, criando o álibi, o argumento que ele fez da maneira como Deus ordenou. Mentira, ele não fez. Ele não fez. Ok. Mais tarde, voltando para a apostila, Saul tornou-se possuído por um espírito maligno e terminou a sua vida suicidando. Desde o princípio, Deus sabia disso, que Saul ia perder a salvação? Sabia. Deus fez alguma coisa no meio do caminho para interferir? Não. Mas como, pastor? Se Deus não amava Saul, amava. É a prova que amava, que Deus deu toda a orientação antes de as coisas acontecerem. Deus avisou, Deus preveniu, Deus colocou tudo no tintim, os pingos nos is. Saul quis seguir a orientação de Deus? Eu pergunto. Saul quis? E do que conosco? Será que Deus tem falado conosco? Cuidado, Prestes. Cuidado, Wince. Estou te dando chance, Wince. Abre o olho, Wince. Ah, Verônica, minha filha, te amo tanto, mas vai devagar, Verônica. Diminui a velocidade do carro. Oh, eu sei que tu quer fazer a minha obra, mas aquela situaçãozinha que você pensa que é do teu jeito, é do meu jeito, não quero que você se quebra. Minha filha Marley, vai tranquila, minha filha, mas segue os meus passos, as minhas orientações. Não faz do teu jeito, não, que vai dar tudo errado. Ala, meu filho. Estou abrindo caminho na tua vida. Ala, meu filho. Tem um negócio grande na tua vida, mas dá uma mudadinha no volante, porque tu está querendo dirigir a coisa do teu jeito. Deixa eu dirigir do meu jeito. Aí tu vai ver que a coisa vai fluir. Irmãos, é assim com cada um de nós. E não pense que isso não acontece comigo, não. Que é isso, pastor? O senhor está buscando a Deus, porra. Quer dizer que eu vou, indefinidamente, eu não vou perder um pouco a direção. Claro, irmãos. Ou você pensa que eu não sei quando eu estou indo um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda. E isso me desespera, gente. Quando eu percebo que eu estou... Sabe uma coisa que eu tenho aprendido? Eu paro tudo. Quando eu estou percebendo que eu estou me deslizando para a esquerda, para a direita, não é desse jeito, não. Aí eu paro, fico, às vezes, dias totalmente parado, até Deus falar. Porque se eu não paro, irmãos, isso é comigo, não sei com você. Se eu não parar, eu vou dar com os burros na água. Aí eu vou sofrer. Vou colocar minha família em sofrimento. Vou levar a escola teológica a sofrer. Pastor, só está exagerando. Não estou exagerando, não. A vida espiritual é muito séria. Sobretudo quando você começa a sair um pouquinho do propósito de Deus. Quantos estão me entendendo, irmãos? Quantos estão me entendendo? Deus ama muito a gente. E Deus não quer que a gente sofra mais do que o necessário. Já sofremos por causa das consequências naturais dos nossos pecados. Já sofremos. Não tem jeito. E quando nós saímos dos propósitos de Deus, o sofrimento aumenta. Olha o que Salomão disse. Está dito, este dito de Salomão, que na sua juventude, está dito, aliás, de Salomão, que na sua juventude amava ao Senhor, está aqui na apostila, andando nos preceitos de seu pai. Que bonito isso, né? 1 Reis 3:3. Mais tarde, porém, ele rejeitou a Deus e começou a adorar falsos deuses. Está lá em 1 Reis 11, 1-8. Se você ler esse texto, você fica apavorado. O homem que estava com o coração com Deus. Vamos fazer uma comparação? Embora isso não aconteceu. Pense num pastor usado por Deus, com dons espirituais, com unção, com graça.
Você passa, às vezes, a vida inteira conhecendo esse pastor e vendo como Deus o usa. Eu conheço muitos pastores assim. De repente, mais do que repente, deixa de vigiar. Aí, quando esse pastor deixa de vigiar, começa a Satanás a espreitar as fraquezas, as falências, as debilidades. Daqui a pouquinho ele está saindo do propósito. Está ficando orgulhoso, arrogante, presunçoso. Entra com a famosa falsa humildade. É um processo. Não acontece assim do dia para a noite. Vai aos pouquinhos. Aí chega num ponto que ele está totalmente fora da presença de Deus e, acredite, se desvia dos caminhos do Senhor. Pode um pastor se desviar dos caminhos do Senhor? Claro que pode. Mas isso não acontece do dia para a noite. Ele é um processo. Eu conheço 2 que se desviaram. Um é chefe do maior terreiro de Umbanda de São Paulo, um pastor batista, pentecostal. Deus usava muito esse homem, mas usava. Aí houve um episódio na vida dele que se abriu uma brecha espiritual, não vigiou. Aí o diabo entrou e foi minando, mas esse processo levou, se não estou enganado, 11 anos na vida dele. E teve todas as chances ao longo desses 11 anos. Resultado, saiu da presença do Senhor. Está vivo. Está hoje com 88 anos de idade, muito mal de saúde, e é o chefe do maior terreiro de Umbanda que tem na Zona Norte de São Paulo. Não dá para acreditar. Se você olhar para aquele homem anos atrás e olhar para esse homem hoje, não dá para acreditar. Outro, um pastor da Assembleia de Deus que eu conheci no Rio Grande do Sul há muitos anos. Hoje, ele é o segundo chefe do islamismo do estado do Rio Grande do Sul. Chefe da segunda maior mesquita muçulmana em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Como acontece isso, pastor? Não é do dia para a noite. É um processo. Leva tempo. Mas um ser humano, um salvo em Cristo Jesus, definitivamente pode perder a salvação. E como pode? Salomão deu essa prova. Alguém me perguntou, pastor, e Salomão? Será que ele está salvo? Boa pergunta. A única forma de nós identificarmos algo está no capítulo 12 de Eclesiastes, que termina com uma tremenda de uma incógnita. Eu falei já para um aluno, nós vamos descobrir isso lá na eternidade. Porque o texto do capítulo 12 de Eclesiastes é muito estranho. É como Salomão tendo remorso e, ao mesmo tempo, arrependimento por coisas que ele fez e deixou de fazer. Leia com atenção, o capítulo 12 de Eclesiastes é uma mistura de remorso com arrependimento. E aí termina com uma pergunta, uma incógnita no ar. E aí chegamos à conclusão. Esse homem foi salvo ou ele perdeu a salvação, como clarissimamente Saul perdeu? Vamos virar a página. Página 10. No Novo Testamento, o exemplo mais destacado de um desviado e apóstata é de Judas Iscariotes. Judas, no princípio, era o verdadeiro crente em Deus, pois jamais Cristo confiaria a um pecador o ministério de evangelizar, curar enfermos e expulsar demônios. Veja que coisa mais interessante isso. Porém, já por ocasião da última ceia, Judas já havia abandonado a fé. Então, no meio do caminho, Judas se tornou ladrão, zelote, revolucionário, mas no início, só você ler Mateus 10, 7, 8. Vamos lá o texto de Mateus 10, 7, 8. Isso é polêmico. Mas como é que Jesus ia permitir um sem vergonha, um ladrão, trabalhar com ele? Então, vamos entender isso aqui. Mateus capítulo 10, versos 7 e 8. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios. De graça recebeste, de graça dai. Não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos. Verso 10. Nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, pois digno é o trabalhador do seu alimento. Eu li do 7 ao 10. Mas isso quer dizer o seguinte: Jesus escolheu a dedo um grupo de homens que iriam desempenhar esse ministério de milagres.
E dentre eles estava quem? Judas. Mas no meio do caminho alguma coisa aconteceu. Que Judas se tornou um revolucionário, um zelote, se tornou um ladrão, porque ele se tornou tesoureiro e começou a roubar. Então isso não aconteceu assim, do dia para a noite. Judas caminhou com Jesus 3 anos e meio. E no meio do caminho, desses 3 anos e meio, Judas perdeu o quê? A visão da salvação. Porém, já na ocasião da última ceia, Judas já havia abandonado a fé. Cristo sabia que Judas já não fazia mais do grupo dos salvos. O próprio Judas confirmou isso quando traiu a Cristo e suicidou-se. Abra comigo no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Deixa eu ver se é o 26. Marcos, deixa eu ver se o texto de Marcos ele é mais claro. Me permita o texto de Marcos, deixa eu ver se ele é bem mais claro. De Lucas, deixa eu ver de Lucas. Ok, deixa eu ver aqui. Eu quero mostrar para vocês algo muito forte neste texto. Aqui, João. João, capítulo 13. João. O texto de João é mais forte. João, capítulo 13, versículos 21 ao 30. Olha só, anote isso aí. Anote isso aí. João, capítulo 13, verso 21 ao 30. Presta atenção aqui na leitura. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam para uns e para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando sobre o seu peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu-lhe Jesus: aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, olha só, e após o bocado, verso 27, imediatamente, o que aconteceu? Depois que Jesus deu um bocado de pão molhado para Judas. O que aconteceu com Judas? Pelo texto bíblico? Silêncio no tribunal. O que aconteceu, gente? Segundo o texto. Entrou nele. Como é que é? O anjo do Senhor... Satanás... Entrou nele, o diabo. Não foi Satanás entrou nele. Oh, não foi o anjo do Senhor que visitou ele? Sério? Gente, agora estou assustado. Então não foi o anjo do Senhor que visitou Judas? Meu Deus, anota aí. Foi o anjo mau. Saiu pela tangente na nossa irmã brasileira. Foi mais do que isso. O próprio, como diz aí no Brasil, o capiroto, o perturbado, Satanás, o adversário, entra. Irmãos, guarde isso. Nenhum crente se endemonia se não abre espaço para Satanás. Aqui dentro só vive um, o Espírito Santo. Mas quando o crente decide, eu não quero mais negócio com o Espírito Santo, sai, aí entra quem? Satanás. Um crente pode se endemoniar a partir do momento que ele dá legalidade. E tem crente que não crê nisso. Mas a Bíblia diz, em Efésios 4:27, não deis lugar para o diabo. A tradução livre do grego é: não deem território, não permitam território para Satanás agir.
Então, isso está claro. Mas aonde está na Bíblia que o filho da perdição ia se perder, ia entrar mal? Vamos lá no Salmo 68, e aí a gente já vai já para os finalmente. Salmo 68. Salmo 68. Deixa eu ver se é o 68 ou é o 69. 69, desculpe. Salmo 69. Salmo 69. Deixa eu pegar aqui o texto certinho. Abra aí a sua Bíblia no Salmo 69. Deixa eu buscar aqui nas minhas anotações. Salmo 69 dá as características, mas, na verdade, é o Salmo 41. Vamos lá, o Salmo 41. 41 fica mais claro ainda. 41. Versículo 9. Salmo 41, versículo 9. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Olha que tremendo isto. Salmo 41, verso 9. Até o meu amigo íntimo, olha só, até meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o meu calcanhar. O Salmo 69 também fala das características do filho da perdição, que entra aí o próprio Judas. Tá? Aí você precisaria ler com calma o significado da expressão filho da perdição, porque tem vários significados, tanto em Samuel, 2 Samuel, 1 Samuel, Mateus, Lucas e 1 de Tessalonicenses. A tônica dessa questão é: Judas não estava predestinado para perder a salvação. Ele escolheu a perda da salvação. Lá no Novo Testamento, quem a gente vê que lançou mão da perda da salvação? Himeneu e Alexandre, os dois cooperadores de Paulo, após manter a fé e boa consciência, naufragaram na fé. Aí tem uma expressão estranha, né? Paulo os entregou a Satanás. Anota aí, o que quer dizer Paulo os entregou a Satanás? Era uma expressão usada naqueles tempos para dizer Paulo deu todas as chances para que eles se arrependessem, para que eles se reconciliassem, mas acabou o quê? Foram expulsos da congregação. Porque entregar na mão de Satanás é tirar a igreja. E a igreja, queira ou não, ela dá o quê? Proteção espiritual. Quando nós nos congregamos, nós temos proteção, que não é cobertura, é diferente em falar de proteção e falar de cobertura espiritual. Isso é muito sério. Então, entregar a Satanás quer dizer perder. A Bíblia fala de processos. Vamos lá em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. Nós vamos encontrar os processos que a Bíblia nos ensina sobre as pessoas que devem ser tratadas na igreja. Mateus 18:15. Tem igreja que, por qualquer coisa, está expulsando os seus irmãos, está disciplinando a torta e a direita, mas não é assim, não. Mateus capítulo 18, verso 15. Preste muita atenção. Isso aqui é interessantíssimo. Se o teu irmão pecar contra ti, muita atenção, por favor. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só.
Então, o seu irmão peca contra mim, contra você. Primeiro passo. Se é o índice, não, um exemplo, só um exemplo, por favor. O índice pisou na bola. Nos congregamos na mesma igreja. Estou chateado com isso. Mas esse rapaz, tão bonito, testemunho tremendo, como é que ele me faz uma mancada dessa? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou seguir o que a Bíblia manda. Vou lá, Wincy. Chega aqui. Conversa de ouvido, de orelha para orelha. Ninguém precisa ouvir. Só eu e tu. Aí o Wincy. Bem cínico. Isso é um exemplo, por favor. Chama ele no cantinho. Aí vou lá. Com amor, claro. Mesmo com amor, o Wincy não quer saber de nada. Não, pastor, o senhor está errado. O senhor está exagerado. Aí eu passo para o segundo passo. Se, porém, não te ouvir, verso 16, toma ainda contigo uma ou duas pessoas. Aí eu pego o Alan. Alan, quero resolver esse problema com o Wincy, mas o Wincy está fazendo jogo duro. Alan, me ajuda, Alan. Ajuda-me, Alan, porque eu quero cumprir a Bíblia. Aí o Alan, com essa barba babilônica, essa presença persa, que poderia até intimidar o Wincy. Aí chega o Alan com a presença dele. Agora o Wincy vai tomar vergonha na cara. Agora ele vai confessar que ele pecou, que ele errou, vai pedir perdão. Aí chega o Alan, tá eu e o Alan em cima do Wincy. O Wincy, como nada tivesse acontecido. Por quê? Porque diz assim, ó, porém não te ouvir como ainda toma contigo uma ou duas pessoas para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Não funcionou. Aí eu pego a irmã Valéria. Eu tenho que ser bíblico. Peguei uma testemunha, não funcionou? Pego a irmã Valéria. Então, a irmã Valéria e o Wincy. Não funcionou ainda? Vamos seguir o próximo passo. Se ele ainda não os atender, aí tem jeito, isso. Aí nós vamos te jogar na galera, isso. Não tem jeito. O que é a galera? A igreja. Aí vou apresentar o isso, a igreja. Pastor, ó, peguei uma testemunha. Peguei o Alan. Não deu a mínima. Peguei a irmã Valéria para outra testemunha. Não deu a mínima. Segui os passos da Bíblia. Então, agora está aqui, diante do Senhor. Joga para a igreja, joga para a galera. Ó. E se recusar ouvir também a igreja, olha o negócio. Considera-o como gentio e publicano. Observaram? Os passos bíblicos para uma pessoa ser expulsa da igreja é longo. São longos. Não é assim, ó. Na primeira está expulsando o irmãozinho. Na primeira está disciplinando. Tem que queimar 3 cartuchos. E tem camarada que você queima os 3 cartuchos bíblicos, está lá. Tem que expulsar. Tem que cumprir a palavra. Deus é misericordioso? É. Ele é justo? É. Ele é amoroso? É. Mas pecado tem que se tratar como deve ser tratado. Com amor, com certeza, mas com firmeza, com pulso forte. Deus dá sempre as chances. E para Himeneu e Alexandre serem expulsos da congregação, ó, pintaram 7, pintaram 14, pintaram 21. Pronto, foram expulsos. Demas, estamos aqui na apostila. Outro associado de Paulo é declarado um ajudante fiel. Estava presente quando Paulo escreveu suas epístolas aos Colossenses e a Filemão. Colossenses 4:14 e Filemão, verso 24. Paulo mesmo o chamou de cooperador seu. Paulo era muito direto. É ou não é? Preto é preto, branco é branco. Paulo não amaciava a cabeça do gatinho dizendo pecado, pecadinho, pecadão, eu te amo, eu te quero. Não. Paulo, quando encarava o pecado, encarava pecado. Paulo não tinha papas nas línguas. Mas Paulo chamou a Demas de quem? Cooperador meu. É difícil imaginar que Demas não fosse um crente verdadeiro. No entanto, mais tarde, abandonou a fé, isto é, a salvação, por causa do seu amor ao presente século. A Bíblia não dá detalhes, mas por essa declaração, o olho de Demas cresceu. Ó. Isso quer dizer o amor ao presente século. E quanta gente hoje
se afastando de Jesus e perdendo a salvação por causa disso aqui. Não vale a pena, irmãos. Eu costumo dizer, eu prefiro ficar igualzinho, um pouco duro e seco, sem nada, sabendo que o meu Deus vai prover as minhas necessidades e eu não preciso do meu amor a este mundo. Eu preciso do meu compromisso com Deus para estar ligadinho a Ele e sempre depender dEle, ainda que eu possa passar por um vale de sequidão e de escassez, Ele vai estar sempre cuidando de mim, a partir do momento que eu tenho essa confiança nele como meu provedor e a partir do momento que eu tiver esse compromisso para com ele. Resumindo, salvação realmente pode se perder. Alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém quer fazer algum adendo, alguma abordagem para nós fecharmos essa parte? Irmã Verônica, por favor. Professor, eu só queria pedir ao senhor ou aos colegas dentro da sala que eu estava já estudando para a prova, né? E eu percebi que o primeiro exercício nosso que o senhor corrigiu, eu não corrigi a segunda pergunta do primeiro exercício. E a última também, eu quero ter certeza para estudar e não errar. Foi o primeiro erudito a ensinar que uma pessoa, uma vez salva, jamais perderia a salvação. Foi Agostinho mesmo ou foi Calvino? Agostinho, a primeira. Calvino veio quase 750 anos depois. Mas a primeira definitivamente foi Agostinho. A primeira. Isso, e a agora primeira. A segunda resposta. Depois eu gostaria que alguém me falasse, por favor. Qual seria? Qual seria, por favor? Esse exercício que depois que o senhor virou a página, acabou aí, a 11. Página 11, 11ª. Então, das seguintes, não é uma declaração verdadeira quanto à salvação. Das seguintes, espera aí. A primeira, a salvação abrange unicamente a alma do homem. A salvação abrange espírito, alma e corpo. E aqui está dizendo que a salvação abrange unicamente a alma do homem. Isso é uma afirmação totalmente inverídica, não é verdadeira. Ok? Vamos, então, corrigir o restante dos exercícios? Ficamos de corrigir o restante, correto? Sim. Bloco 2 e o bloco 3. Vamos lá, gente. Bloco 2. Página 4. A Bíblia enfatiza que a redenção é... Qual a resposta? A Bíblia enfatiza que a redenção para todos os homens. Para todos os homens. Letra A. Questão 1, letra A, para todos os homens. Número 2, a Bíblia traz muitas promessas de que Cristo morreria por todo mundo. Esta salvação é aplicada... Qual a resposta? Qual a letra? A. C. Somente aqueles que creem em Cristo. Somente. Confunde com a... confunde, mas você tem que ler tudo para a gente fazer o quê? Uma peneira da melhor resposta possível. Questão 3. Aos que creem que a propiciação efetuada por Cristo salvará todos os homens. A Bíblia declara que existem aqueles pelos quais ele morreu. Então, qual seria a letra correta? Perdão, isso. Declara que existem aqueles pelos quais ele morreu. Qual a letra? D. B de bola. Acompanha aqui essa pergunta, ela é interessante. Existem aqueles que creem que a propiciação, ou seja, o sacrifício de substituição que ele fez na cruz, salvará todos os homens. A Bíblia declara que existem aqueles pelos quais ele morreu e que não obterão a vida eterna. Por que não obterão a vida eterna? Porque não creram. Aí implica que eles foram incrédulos. Entende? Tem que ler com muita atenção essa frase, porque implica o quê? O problema da incredulidade, que é a única coisa que vai bloquear o homem de ter a vida eterna. 4C. Entenderam ou não? Porque aí traz uma implicação. Então, nós temos que ler com atenção, porque nenhuma delas se encaixa. A melhor que se encaixa é a letra B. É uma questão de você ler
cada uma das 4 alternativas. NRA, você já sabe, né? Nenhuma das respostas anteriores. Questão 4. A solução para garantir ao homem a libertação da morte por causa do pecado está. Qual seria? B. B de bola. Na substituição vicária de Cristo em seu lugar. Observa que algumas perguntas estão ligadas com a outra. Já observaram isso? A resposta de uma pergunta está ligada com a da outra pergunta. Então, tem que ler todas e ver até que ponto existe uma relação entre até 4 perguntas seguidas. Número 5. O homem não somente está excluído do céu por causa do seu pecado. Além disso, vamos lá. Qual dessas 4 entraria melhor? Está sentenciado à morte. Essa D aqui é o quê? CA? Todas as anteriores estão corretas. É o contrário, está aqui. Todas as anteriores estão corretas. Alguém pode me dar o significado da palavra morte? Eu já falei. Morte. Alguém se lembra? Separação. Separação. Anote aí. Morte quer dizer separação. Importante demais isso. Questão 6. Questão 6. Deus garantiu ao homem, faltou a letra M aí na hora da digitação, a salvação por meio da morte vicária do seu filho Jesus. Qual é a letra que melhor se encaixa com essa declaração? Vamos lá. Tem uma aí que se encaixa perfeitamente. B. C. C. Desde que aceite pela fé essa obra redentora. A B não se encaixa porque fala garantia que se estende a todo mundo. Mas, de qualquer maneira, não. Se estende a todos, mas tem uma condição. E a condição é crer. Então, em se tratando de salvação, nunca se esqueça, há uma condição para obter a salvação, que é crer. Anote isso, é importante. Questão 7. A morte vicária de Cristo satisfez as exigências da lei quanto à morte pelo pecado. Todavia, cumpria o homem uma segunda exigência de alcançar o céu. Letra A. Perfeita obediência à palavra de Deus. Perfeito. Interessante, né? A morte de Cristo nos dá acesso ao céu. Mas aí vem a segunda exigência. Obediência à palavra. Questão 8. Cristo pagou a nossa dívida pelo pecado por meio da sua morte e sua vida de obediência perfeita serviu como o Da justiça. preço da justiça. Porque a morte de Cristo satisfez todo o peso da justiça de Deus. Questão 9. No Antigo Testamento, se um homem ficasse endividado, muita atenção aqui, correria o risco de perder os seus bens e ser vendido como escravo. Qual dessas 4 se encaixaria melhor? B. Letra B. B. Sua única esperança era um parente pagar o preço da sua redenção. Anote aí, escravo está ligado com redenção. Porque nós éramos escravos do pecado. Aí veio Cristo, pagou o preço e nos redimiu, porque éramos escravos do pecado. Questão 9, letra B, questão 10. No Novo Testamento, a palavra agorazo é usada geralmente para destacar... Qual a letra? Número 10. A palavra agorazo, a palavra grega agorazo, é usada geralmente para destacar o quê? Tem uma aí que se encaixa como luva. Essa eu não sei. Essa pegou, rapaz! Se você está lendo com atenção a sequência das perguntas, é como uma estivesse encadenada com a outra. É uma cadeia. Tá assim, uma está ligada com a outra. Qual? Letra A. Letra A, ó! A profeta Isabel, a Serafina, desculpa,
A serva Isabelle descobriu. O preço pago pela nossa salvação. Está percebendo? Está tudo em cadeia, está tudo ligado, está tudo entrelaçado. Eu fiz isso de propósito, para despertar vocês a enxergarem a sequência do plano da salvação. Muito interessante isso. Número 11. Então, 10A, número 11. Cristo, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, a fim de purificar a nossa consciência de obras mortas. E essa está molinho. Está igual a gelatina com doce de leite. C. Tinha que ser o Alan. Se o Alan errasse essa, Alan, só por causa disso, eu não trouxe, mas eu vou mandar pelo correio. Pensei que eu tinha trazido um presente para o Alan. Pastor. Eu pensei, não, que eu não sabia que eu ia encontrar ele. Ganhar um presente aqui em Orlando. Aí. Papai, vamos mandar pelo correio. Só por causa disso, vou mandar um calendário judaico para o Alan. Vou mandar um calendário judaico para o Alan. E vou mandar para o Brasil, para nossa irmã Verônica. Depois eu quero pegar o endereço da irmã Verônica, né? E depois eu vou sortear aqui entre os demais. Vai todo mundo ter um calendário judaico. Todo mundo aí. Irmã Marlene, pastora Vera, irmã Valéria, irmã Nina, Wincy, irmã... Eu vou sortear até o final de novembro um calendário judaico daqui. Tá? Mas já vai levar o Alan dele, eu vou mandar pelo correio, e também para a nossa irmã Verônica. Vai estar todo mundo com esse calendário, né? Vai ficar ligadinho. Vamos lá. Questão 12. Já estamos terminando. Questão 12. Em Cristo já não estamos escravizados ao poder de Satanás. Essa aqui também é molinha. B. Como é que é? B. Falaram juntinho, a irmã Isabel e a irmã Verônica, né? Orlando e Viana falaram ao mesmo tempo. Meu Deus! Questão 12, letra B. Precisamos, contudo, revestir-nos da toda a armadura de Deus. Questão 13. Os atos da graça divina, mediante os quais Deus concede salvação e ajuda o homem a receber a salvação, são conhecidos como... Essa é fácil também. C, né? Não. Lê de novo. Letra A. O chamamento de Deus. O chamamento... Está ligado aos atos da graça divina. E a graça está ligada a chamado. Anote aí, graça está ligado a chamado. 14. É Deus quem atrai os homens a si, quanto ao recebimento da salvação, mediante, essa é facílima. O Espírito Santo. O Espírito Santo, glória a Deus, porque ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. 14, letra C. 15. Argumentos quanto à universalidade do chamamento de Deus ao pecador. Ou seja, analisa bem comigo a forma que Deus usa para chamar o pecador a Cristo. Lê com atenção e me diz qual é a resposta certa. Essa é fácil também. É só ler com atenção. É a A, né, professor? Não. A Lê de novo. Então é a C. Ai, mas vocês estão batendo toda hora na trave. Até entrar. Letra D de dado. Todas. Todas as alternativas estão corretas. Lê com atenção. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Deus deseja isso, ou não? Claro que deseja. A natureza universal é envolvida quando Cristo conclama a proclamar um evangelho ao mundo. Isso é um fato, lá em Mateus 28, 18 e 19. É revelado no convite da Escritura, como todos vós que tendes sede, vinde às águas. Então, todas estão corretas. Letra D de dado. Fechando com a 16. Os que recebem o chamamento para a salvação são chamados especificamente para... Essa é fácil. B. Serem santos. B de bola, serem santos. Vamos lá, para terminar tudo. Eu dou o número e você vai dizer se está certo ou errado. Número 1, certo ou errado? Ih, rapaz, já... Errado. Certíssimo!
A Bíblia explica que por si mesmo o homem nada pode fazer para obter a salvação. O homem não pode, gente. É impossível. Eu posso fazer obras e obras e obras e obras e a obra não vai me levar à salvação. Então, a letra C está correta. Número 1 está correta. Corretíssimo. Tem que ler com É atenção. errado, né? A Bíblia explica que por si mesmo o homem nada. Olha a diferença, a palavrinha nada. Nada pode fazer. Então, essa declaração ela é o quê? Correta. Porque o homem nada pode fazer. Entenderam agora ou não? A diferença está na palavra nada. O nada que mostra, revela a situação. Então, está correto. Correto. Número 2. Certo ou errado? Ixi. Ih, rapaz. Irmã Isabel tá lutando hoje. Certo. Essa é difícil. Correta. Desde que nasce o homem é inclinado ao pecado. Razão porque é incapaz de agradar a Deus. Tem que ler com atenção para chegar a conclusões. Número 1, C, correto. Número 2, correto. Número 3, certo ou errado? Errado. Errado. Oh, finalmente, graças a Deus. É assim mesmo, é assim mesmo. Número 4, certo ou errado? Errado. Certo. É. O padrão de vida exposto por Deus nunca teve por objetivo ser o caminho da salvação para ninguém. Qual é esse padrão de vida? Perfeição. A perfeição não cabe dentro de nós, porque somos pecadores. Esse é o padrão de vida que Deus deseja para o homem. Mas então, como é que o homem vai ser perfeito? Só na glorificação. Na terra, ele está sendo santificado para a perfeição. Então, número 4, correto. Número 5, certo ou errado? Certo. Errado. Certo! Presta atenção. Pastor, Olha só, escuta. dos seus próprios pecados, não das culpas. Presta atenção. A Bíblia afirma claramente que o homem dará conta a Deus unicamente das suas próprias culpas. O que quer dizer culpas? Pecados, erros, fracassos, transgressões. O problema é interpretarmos a palavra culpas. Então, tem que ter muito cuidado na interpretação da palavra, como ela encaixa dentro do contexto bíblico. Então, número 5 está correto. Número 6, certo ou errado? Certo. Aleluia! Essa tem que dar um peteleco não leia se você não acertar. Então, número 6, certo. Número 7, certo ou errado? Certo. Certíssimo. Certíssimo. Número 8, certo ou errado? Certo. Certíssimo. Cuidado aqui, cuidado. Warning. Número 9. Certo ou errado? Errado. Errado. Olha, irmã Isabelle não titubeou. Pum, errado. É Brasil e Orlando jogando. Olha aqui, que negócio engraçado, né? Então, número 9, errado. Número 10, certo ou errado? Errado. Certo. Certo! A ressurreição, anote isso, não esquece nunca, de Cristo é a garantia da vitória sobre a morte. Se Cristo não houvesse ressuscitado, já era. Estávamos todos fritos. Essa é a verdade. Mas não é a garantia da nossa salvação. E a vitória sobre a morte. Então, ela abrange dois aspectos. Garante a nossa salvação e garante a vitória sobre a morte. Porque a morte é separação, tanto física, entende, como da alma e do espírito. Procura nunca se esquecer disto. A ressurreição de Cristo, ela oferece dupla garantia. Nossa salvação e nos garante da separação da alma do espírito para a eternidade sem Deus. Número 11. Certo ou errado? Errado. Erradíssimo. Alain está ligado. Número 12. Certo ou errado? Certo. Número 13. Certo ou errado? Certo. Certo. Número 14.
Certo ou errado? Não fiz. Não fez. Vamos lá. Quem me diz a número 14? Certo ou errado? Aqui você tem que ler com muita atenção. Olha só. Deus não poderia simplesmente declarar inocente o pecador que fosse a ele, nem poderia alterar a sua própria lei. Importava que ele fosse justo e o justificador simultaneamente. Essa declaração, você entende ela como certo ou errado? Certo. Sim, porque ele tanto é o que é justo em si, como aquele que justifica. Justifico. Só Jesus pode fazer isso. É a plena justiça, justo. E aquele que faz a justiça, o justificador. Número 15. Certo ou errado? Errado. Errado. Aí não tem Nome como a de gente Jesus está questionar. errado. Não tem como questionar. Número 15, errado. Quase terminando. 16, certo ou errado? Certo. Certo. Deus não podia quebrar sua própria lei para nos salvar, mas livrou-nos da morte, pagando pessoalmente a nossa dívida por meio do seu Filho Jesus. 17, certo ou errado? Certo. Certo. A justificação nos é outorgada mediante a nossa fé em Jesus Cristo. Certo. Número 18, certo ou errado? Errado. Certo. Certo. Ó, Tá certo. não somos inocentes quanto os pecados cometidos. Porém, Deus não nos julgará mais por eles, por uma vez que eles foram pagos por Cristo. Isso não quer dizer que deixamos de ser pecadores, mas os nossos pecados cometidos já não são mais levados em consideração, porque eles já foram pagos por Cristo na cruz do Calvário. Amém? Errado, né? Errado. Certo, certo. É certo? 18 tá certo. É só ler, irmã. Muita atenção. Com a gramática interpretativa. Ei, irmã Verônica! Quando a gente... Professor, fala de novo tudo aí, por favor, só para conferir. Um certo, dois certos. Povo abençoado, povo bonito, povo sorridente, povo gordinho, né? Vamos lá. Vamos repetir. Eu vou reproduzir depois. Eu vou colocar no grupo a fotografia de todas as respostas, de todas. Eu acredito que vai ficar melhor do que eu agora ficar falando. Então, fica ligado. Termina a aula, 1 hora depois eu já estou colocando a fotografia de todas as páginas. Aí você confere, tá? Se você acidentalmente tropeçou em uma ou em outra. Irmãos, chegamos ao final. Alguma pergunta ou dúvida, por favor? Está tudo certinho até agora? Tudo certinho? Próxima aula não teremos, que será o dia 28. Se Deus quiser, estou numa correria daquelas. Dia 29, sexta-feira, lembre-se de nós nas suas orações. Nós estaremos já viajando para cá com a família. Dia 30, Deus permitindo, 1h, nós vamos viajar de trem. Eu e minha esposa, né? 28 horas de trem. Nunca fizemos essa viagem. Vamos fazer essa viagem de Boston a Orlando. Nos deram de presente as passagens de trem. Então vamos chegar, vamos sair 9h30 da manhã de Boston e vamos chegar 1h do sábado aqui. E meu filho vem no caminhão com os 2 motoristas, que são 2 alunos do Bereia, que se colocaram à disposição para nos abençoar, né? Com o transporte e trazer o caminhão de Boston. Então, nos ajudem com as suas orações. Quero agradecer a vocês que oraram muito. Dia 4 de novembro, voltaremos com a nossa provinha. Terminamos Vamos ter só a prova, não vamos completar a matéria, somente porque a matéria já terminou hoje. Então, no dia 4, presta atenção, anote aí, eu vou colocar um post. Dia 4, a nossa prova vai acontecer às 20h. Mas eu vou esperar os irmãos chegarem. Então, não teremos a aula de finalização como costumamos fazer. Então, no dia 4, já no comecinho, é o dia da prova. Eu vou avisar isso, colocando um post, e aí você vai ser liberado mais cedo. E a nossa nova matéria, começamos no dia 11 de novembro, Geografia Bíblica. É coisa boa! Vou dar agora um adianto dessa matéria. Tem 2 lugares na Bíblia, olha só, que coisa engraçada,
ou muito interessante. Eles são conhecidos por 4 lugares diferentes. Como é que é, pastor? Vou repetir. Tem 2 lugares na Bíblia, duas localizações geográficas na Bíblia que são conhecidas por 4 nomes diferentes. É o mesmo lugar, mas tem 4 nomes totalmente diferentes. Se você me adianta agora eu te dou já 75 pontos por adiantado. Oh, eu sabia que ele ia ficar feliz. Ei, coisa boa! Irmã Verônica é alegria incorporada no sorriso brasileiro. Vamos lá. É Belém, professor? Hein? Belém. Belém, Efrata. Não é? Tá no novo ou tá no velho? Ei, gente. Tô até sendo tentado para dar isenção da prova. Rio Eufrates? Ai, Vince, é a irmã Vanessa que está soprando. Meu amor, fala lá, meu amor, fala lá, meu amor. Pega essa, meu amor. Ai, irmãos, eu queria dar isenção. Já vou dar isenção. Pronto. Se você me dizer os 2 lugares na Bíblia, cada um deles são conhecidos por 4 lugares diferentes. Você nem precisa fazer a matéria de geografia bíblica. Pronto. Nem vai pagar, inclusive, o mês. Pastor, você está sendo malvado? Eu não. Tenho muitos defeitos. Mas ser malvado, eu não. Teve um aluno que pegou, você acredita? Qual que é a pergunta de novo? Desculpa, pastor. Existem 2 localidades na Bíblia. 2. Cada uma delas são conhecidas por 4 nomes completamente diferentes. E os 4 nomes para cada uma dessas 2 estão na Bíblia. Israel? Não. É incrível. Ó, eu faço essa pergunta já há 45 anos. Uau. E só 4 pessoas até hoje responderam, das quais 2 pastores e 2 alunos que já tivemos no passado, que eu dei isenção automática, não precisou nem fazer a matéria. Geografia bíblica aprovado. Aprovei. Uau. Quer anotar? Você nunca vai esquecer. As 2 localidades na Bíblia, só tem 2, não tem 3, são 2 apenas. E cada uma delas são conhecidas com 4 nomes diferentes. Primeira, Mar da Galileia, Evangelho de Mateus. Mar de Tiberíades, Evangelho de Marcos. Lago de Genezaré, Evangelho de Lucas. Lago de Quininérete, Evangelho de João. É tudo no mesmo lugar. Mar da Galileia, Mar de Tiberíades, Lago de Genezaré, Lago de Quininérete. Mesmíssimo lugar, com 4 nomes diferentes. Quininérete. A segunda localidade, Vale do Armagedon, Vale do Megido, Vale de Jezreel, Vale de Esdraelon. Oh, glória! Vale do Armagedon, Vale do Megido, Vale de Jezreel, Vale de Esdraelon. Para terminar, só antecipar a matéria de geografia. Monte Sinai tem outro nome. Quem se lembra? Quero dar 50 pontos já por adiantado. Ararat. É Monte do Ararat. Horebe. Horebe! Eu não sei se eu escrevo, se eu presto atenção na pergunta. Horebe! Esse foi o Vince. Mas que? Confere o Vince. Escola dominical, pastor. Escola dominical, Vince, já deu. Escola dominical. 50 pontos em geografia bíblica. Já ganhou por antecipação. Ou Gebel Musa, pastor. Como é que é? Também conhecido como Gebel. Ai. Vou jogar um desafio para a irmã Isabelle. Pode esperar. Quando chegar a matéria, eu vou dar 3 perguntas. A irmã vai ficar isenta. Ou não. Começa a se preparar.
Essa matéria vai ser fantástica. Vocês vão viajar em lagos, montanhas, picos, arroios. Você vai descobrir a diferença entre um val, um arroio, um ribeiro. Muito interessante. Mares, vales, depressões, tudo isso e muito mais. Geografia bíblica. 11 de novembro. E nós já estaremos mandando a apostila para você, recebendo o conforto da sua casa. Vamos agradecer a Deus, orar ao nosso Deus. Depois o senhor repete na outra aula. O senhor repete. Pastora Vera, por favor. Pastor, essas perguntas aqui da página 11 e 12, não vai ser corrigida? Já foi corrigida? Já corrigimos. Então, eu vou reproduzir as fotografias de tudo. Para quem perdeu o bonde, vai encontrar o bonde. Entendeu? Eu vou reproduzir todas as fotografias. Então, muita atenção, que eu vou fotografar tudo em ordem, tá? E vai aparecer tudo no grupo. Aí você confere, tá? A prova vai ser constituída de 10 perguntas, extraídas de todos os exercícios. 10 perguntinhas. E anote aí, serão as mais curtinhas. Olha, estou dando essa dica. As respostas mais curtinhas. Aí você vai ser observador bastante de estudar as perguntas de respostas mais curtas. Porque as mais curtas vai facilitar você a memorização. Todos entenderam? Pastor, Fale comigo, irmã Marley. a prova vai ser assim, igual a aula, online. Isto. Fica tranquila que não tem mistério. Vou explicar como vai funcionar, como a senhora vai ser a primeira, porque os demais já sabem como vai funcionar. Como a senhora está usando o seu computador, que eu estou vendo pelo tamanho da tela, teremos a opção de apresentar a prova na tela como fosse um slide. Deixa eu mostrar aqui para a senhora um slide, que não tive ainda a oportunidade. Na próxima, está aqui um slide. Está vendo o slide? Sim. Vai ser algo assim. Vai ser uma página, Sim. vai aparecer toda a prova com 10 questões. Sim. E essa mesma página, a semelhança dessa que a senhora está vendo aqui, tá? Ela vai aparecer uma cópia exata no grupo do WhatsApp do formato de fotografia. Entendeu? Certo. Para que então o aluno fique à vontade. Ou olha na tela direto ou olha no seu telefone celular no grupo do WhatsApp. Sim. E aí, ao invés de a senhora transcrever as perguntas e respostas, a senhora só vai transmitir as respostas numa folha de papel, tudo bonitinho, escreve o seu nome, prova de soteriologia, fotografa e me manda no meu privado. E aí, em 48 horas, como muito, uma semana, perdão, como muito, eu já lhe darei a resposta. Eu vou fazer de tudo para dar a resposta a vocês em 48 horas, ok? Então, não tem mistério. Então eu vou. Você vai perguntando aí, eu vou respondendo na folha aqui, tirar a foto e mando. Isto, mas a senhora só vai olhar na tela ou no seu telefone as perguntas e transcrever as respostas numa folha de papel. Aí depois a senhora fotografa e me manda para o meu WhatsApp privado. Ok. Aí, uma semana, como muito, eu já estou dando a resposta para a senhora. Alguma dúvida? Alguém tem mais uma pergunta? Está tudo certinho? Vamos, então, terminar a nossa aula de hoje. Obrigado pela presença de todos vocês. Pastora Vera, obrigado pelo esforço. Irmã Marley, irmã Valéria, irmã Cristiane, irmã Nina, que hoje, infelizmente, por algumas razões, não pôde estar no visível. Obrigado, irmã Verônica, pela sua participação. Deus abençoe poderosamente. Vamos pedir nossa irmã Verônica nos dirigir uma palavra de oração, nos despedindo. Voltaremos, então, dia 4 de novembro, com a nossa provinha, tá? Vamos fazer o seguinte, para dar tempo para você. Vamos entrar 8h15, todo mundo junto. 8h15, em vez de 8 horas, para que vocês tenham tempo, tomar banho, comer, ficar relaxado. Bum, 8h15, entramos todo mundo junto e já fazemos a prova, e aí liberamos vocês o mais rápido possível, tá bom? Então, 8h15, eu vou colocar lá os posts no grupo, e aí contamos com vocês. Dia 11, não esqueça, dia 11, você já estará, antes do dia 11, com a apostila de Geografia Bíblica. Te prepara, vai ser algo lindo. Para terminar, quem viu os vídeos e as fotos da nossa formatura de sábado passado? Alguém viu? Sim. Gente, foi uma coisa linda. Foi uma coisa linda. Para a glória do Senhor,
Rapaz, eu me segurei para não chorar. Eu sou muito emotivo. Eu sou muito emotivo. Parece que não, eu choro por qualquer... Até por um cisco. Quando cai aqui no meu nariz, eu começo a chorar. Mas aquilo ali foi forte demais. Meu peito parecia que ia arrebentar de tanta alegria, porque aquele grupo ali passou um período bem difícil, né, com uma outra escola teológica a qual nos ajudamos, né? Eles não tiveram formatura por aí, bem razões, e pedindo, pastor, pelo amor de Deus, podemos transferir os créditos e a gente fazer a formatura com o Bereia, eu não vejo nenhum problema. Quanto é que o senhor vai cobrar? Nada, nada. Fazer um benefício para os meus irmãos, eu estive com eles, né? Mais de 2 anos, não vou fazer isso, loucura. E aí, graças a Deus, em 2 meses, se organizou uma linda formatura. E, a próxima vai ser a sua. Nem que eu traga a irmã Verônica lá do Brasil com o esposo dela. Fala assim, pastor, só tá blefando. Eu blefando? Graças a Deus, na medida que a escola está crescendo, graças a Deus, não está dando no dinheiro, mas até lá eu creio que a escola vai estar um pouquinho estável, tá? E aí não seria difícil nós pagarmos a passagem de avião para a irmã Verônica e o seu esposo. Já pensou, gente, a formatura da irmã Verônica? É só correr atrás do visto. A senhora corre atrás do visto, que a passagem de avião a gente vai correr atrás para a senhora. Porque a gente Eu vou correr atrás do visto, tá? Que o meu passaporte já está na mão. Nós queremos ter essa alegria, né, de ter uma irmã importada em nosso meio. Não estou aqui prometendo para não cumprir. Estou orando a Deus. Sim. Deus está abençoando. Está chegando uma média de 10 novos alunos por mês. Isso quer dizer que Deus está colocando na mão para abençoar, para fazer crescer. Amém. E Deus sabe, eu não estou correndo atrás disso. Estou correndo atrás de almas, de crescimento. Eu sei que isso aqui vem como consequência. E vindo como consequência, por que não nós abençoarmos um aluno lá do Brasil com a passagem de avião? Não é uma coisa complicada, entende? Deus nos dando, a gente faz e faz com prazer mesmo, porque o meu objetivo é ver as almas serem edificadas pela palavra e pelo poder de Deus. Amém? Vamos agradecer a Deus? Sim. Irmã Verônica, então, com a palavra de oração. Meu muito obrigado de coração pelas orações de vocês. Dia 4 eu vou dar meu testemunho da nossa vitória. Só amanhã a Isabel e o Alan que vão ser privilegiados ouvir o nosso testemunho, né? E já vão conhecer, pelo menos de foto, a nossa casinha que Jesus, caprichou. A glória seja para ele. Ele deu o dobro daquela que nós tínhamos, o dobro mesmo, literalmente o dobro. Sim. Coisa muito linda. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é tremendo e toda a glória eu dou para ele. Irmã Verônica, com a palavra de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, Senhor. Aleluia. Eu elevo meu pensamento ao trono da Tua graça, Senhor, para agradecer o Senhor por mais uma noite, ó Pai, que nós estivemos juntos, reencontrei meus irmãos, revi os meus irmãos, e aqui já estudamos, aprendemos a Tua maravilhosa palavra, Senhor. Glorificado seja o Teu nome, Deus. Eu sou grata a Ti, Senhor, pela vida do pastor, Teu servo, que foi abençoado, Senhor, com essa casa, a qual ele já está, meu Deus, contando para nós essa vitória. Senhor, que o Teu servo venha ser próximo cada dia mais, feliz, alegre, Senhor, nessa nova residência. Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo crescimento dessa escola, pela Tua promessa, Senhor, se cumprindo na vida ministerial do Teu servo. Nós, Senhor, Te glorificamos, nós nos alegramos no Senhor pela vitória alcançada dos irmãos e também do Teu Filho, por essa aula maravilhosa, onde nós estamos sempre, Senhor, sendo renovados pelo poder da Tua palavra. Ó Pai, nós estamos aqui procurando aprender mais de Ti para melhor, Senhor, trabalhar no exercício cristão, Senhor, que o Senhor venha nos abençoar, nos capacitar, fortalecer a nossa mente, Senhor. Ó Pai, prepara tudo, meu Deus, meu Pai, nessa mudança para o Teu servo, que venha ser da melhor forma possível, louvado seja o Teu nome. Toma a frente dessa situação, nós queremos, meu Pai, que o Teu Filho aqui no dia 4 venha somente estar glorificando o Teu nome por essa vitória alcançada. Glória a Deus. Senhor, agora nós queremos pedir ao Senhor, despede o Teu povo em paz, dá-nos uma boa noite, Senhor, de descanso, dá-nos força, ânimo, Senhor, disciplina para podermos cada dia mais aprender de Ti. Abençoa a nossa mente para que tenhamos uma boa, excelente prova. Os novos alunos que têm chegado, que eles possam ter, meu Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo, mais sede, mais apetite, Senhor, espiritual para comer, buscar e aprender a Tua palavra. Meu Deus, fica em nossos corações, derrama sobre nós cada dia mais a Tua bênção, a Tua graça. É o que eu Te peço, ó Pai, agradeço por tudo, em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Amém. Nosso lema, seriedade.
seriedade, compromisso, compromisso, disciplina, disciplina, seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina, disciplina, seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. disciplina. É necessário que ele cresça, É É necessário necessário que ele que eu cresça, diminua. que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça, e que eu diminua. que eu diminua. É necessário que ele É cresça necessário que ele cresça, e que eu diminua. que eu diminua. A Deus damos o quê? A honra, A a honra e a glória glória. e o poder. Deus os abençoe no poderoso nome de Jesus. Até 4 de novembro com a nossa prova e dia 11, Geografia Bíblica. Deus os abençoe. Muito obrigado. Bom descanso. Ótimo fim de semana. A paz do Senhor para todos. Muito obrigado. Pai do Senhor, boa noite, irmãos.